meninas, tudo bem? Eu sou a tia Micaela e hoje eu que vim passar a lição para vocês. Como é que vocês estão nessa quarentena? Estão bem? Estão pedindo a Deus para que ela passe o mais rápido possível para a gente poder se encontrar novamente e tudo voltar ao normal? Espero que vocês estejam orando, hein? A gente está morrendo de saudade de vocês de poder voltar a dar aula. Então, a lição de hoje, eu vim perguntar: vocês sabem que dia é hoje? E o que é que a gente comemora? Isso, hoje é a Páscoa. Mas o que é que a gente comemora na Páscoa? Vocês sabem? A gente vai trazer isso na lição de hoje, tá certo? Temos duas Páscoas, a Páscoa comercial e a Páscoa bíblica, que é a que a gente acredita, tá certo? E hoje eu vou ensinar para vocês a diferença das duas, da falsa Páscoa, que é a Páscoa comercial, e da Páscoa verdadeira, que é a Páscoa bíblica, que é a que a gente acredita, tá bom? Primeiro, qual o símbolo da Páscoa comercial que a gente conhece? O animalzinho. O coelho, isso mesmo. O coelho, ele representa a Páscoa comercial. E biblicamente, tia Micaela, qual é o animalzinho que simboliza essa Páscoa? É o cordeiro. E por que será que é esse cordeiro? Vamos contar um pouquinho da história do cordeiro, certo? Há muitos anos atrás, o povo hebreu era escravo de Faraó e Deus queria libertar o povo hebreu. Só que Faraó tinha um coração muito duro e não dava ouvido ao que Deus falava. Moisés ia lá, falava com ele que libertasse o povo, mas Faraó não obedecia. Deus enviou 9 pragas inicialmente, mas ainda assim Faraó não quis obedecer e não liberou os hebreus. Deus mandou que Moisés fosse lá em Faraó e falasse novamente que se ele não libertasse os hebreus, Deus iria mandar a 10ª praga, que era a pior de todas. Essa 10ª praga, ela iria matar todos os primogênitos. Mas o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho da família, o filho mais velho, tá certo? Só que aí, Deus, ele protegeu o seu povo. Então, ele falou para Moisés falar para o povo de Deus que pegasse o cordeiro, daí veio o cordeirinho, simbolizando a Páscoa bíblica, e não o coelho. E esse cordeiro, ele teria que ser sacrificado, e o sangue do cordeiro iria passar por cima de todas as portas do povo de Deus. Quando o anjo da morte passou pelas casas, apenas as casas do povo de Faraó e a casa de Faraó foi onde tiveram as mortes do primogênito. O povo de Deus foi protegido pelo sangue do cordeiro que estava na porta. O cordeiro, ele simbolizava Jesus, que viria ainda ao mundo, e o sangue simbolizava o sangue de Cristo, que libertaria o povo do pecado futuramente. O sangue do cordeiro fez com que nenhum dos primogênitos do povo de Deus fossem mortos, mas os que faziam parte de Faraó, todos eles foram mortos porque Faraó desobedeceu aquilo que Deus mandou. Outra coisa também que nós vemos duas diferenças, que é entre a Páscoa comercial e entre a Páscoa bíblica, é o alimento. Na Páscoa comercial, o que é que a gente vê? Muito chocolate, que é no ovo da Páscoa, certo? O ovo da Páscoa, ele faz parte da Páscoa comercial, que é onde a gente ganha ovo, a gente fica feliz. Só que o ovo, ele é muito caro, então é mais para o comércio ganhar dinheiro mesmo, certo? Já na Páscoa bíblica, o que a gente tem de alimento simbolizando a Páscoa é o pão e o vinho. Quando Jesus estava aqui, ele também ceiou. Vocês sabiam que Jesus também ceiou? A última ceia dele foi com os amigos dele, que eram os seus discípulos. E ele falou que o suco de uva, ou vinho, seria a representação do sangue dele, que foi derramado por nós, e o pão simbolizaria o corpo dele, que foi partido e dividido por nós. Jesus, ele foi sacrificado lá na cruz do Calvário para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. E na última ceia, ele deixou para a gente uma ordem, que nós viéssemos sempre a estar relembrando desse momento dele, da ceia,
para que a gente nunca, nunca, nunca esquecesse o sacrifício que ele fez pela gente, tá certo? Então por isso que até hoje a gente tem a Santa Ceia, que é o pão e o suco de uva. E com relação ao feriado da Semana Santa, que é a sexta, o sábado e o domingo. Qual a diferença do feriado comercial para o feriado bíblico? No feriado comercial, as pessoas tiram um dia muitas vezes para descansar, para viajar, para ir para casas de praia, tudo isso. Só agora não, porque a gente está na quarentena e ninguém pode fazer isso, tem que estar em casa. Mas geralmente todas as Páscoas as pessoas comemoram assim. A gente tem que lembrar o que Jesus fez na sua última ceia. E o que foi que ele fez? Ele orou e se preparou porque ele sabia de tudo que ia vir acontecer com ele. Então, Jesus passa o dia orando, passa o dia falando com Deus, para que ele conseguisse suportar até o fim tudo aquilo que ele viria passar por amor a mim e a você também que está assistindo. Jesus, ele não descansou. Como eu falei, ele passou o dia todo orando e se preparando. Mas Micaela, como ele já sabia o que iria acontecer com ele? Jesus, ele veio ao mundo como carne e osso, humano como a gente, como homem. Só que ao mesmo tempo, ele era e ele também é hoje Deus. Então, ele já sabia de tudo que iria vir acontecer com ele. Ele sabia que seria difícil passar por tudo que ele passou. Então, por isso, ele resolveu não descansar e ficar orando e pedindo a Deus para que suportasse até o fim. Tia Micaela, existe mais alguma diferença entre a Páscoa comercial e a Páscoa bíblica? Sim, na Páscoa comercial sempre há o incentivo de dar presentes, certo? Nem que seja o ovo da Páscoa, daqueles que vem a surpresa dentro. E geralmente a gente acha que quanto maior, melhor, né? Ou caixas de chocolate. Mas o que a Páscoa bíblica nos ensina é que Jesus, ele não quis nada que fosse para ele. O que Jesus fez, ele se doou, ele se deu pela gente, para que hoje os nossos pecados fossem perdoados. Cristo, ele se deu, ele se entregou para morrer em morte de cruz. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu falo, que eu vejo, que eu faço, ou que eu sinto que é algumas coisas que são ruins e que a gente sabe que desagrada a Deus, como desejar que o coleguinha caia, ou colocar o pé para o coleguinha cair, desobedecer aos pais e às mamães, às tias, tá certo? Tudo que a gente faz, que a gente sabe que é desobediência, que desagrada muito a Deus, tudo isso é pecado, tá bom? E o pecado, ele nos afasta de Deus. E como é que a gente se aproxima de novo de Deus? Pedindo perdão pelos nossos pecados. E hoje a gente consegue chegar até Deus para pedir perdão pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo se sacrificou na cruz. Então hoje Jesus, ele é o intermediador para que a gente possa chegar a Deus e pedir perdão pelos nossos erros. E graças ao sacrifício e à morte que ele teve na cruz, que hoje nós podemos pedir perdão diretamente a Deus, nós podemos falar diretamente com Deus. Você aí que está em casa, você pode orar e falar e Deus vai lhe ouvir graças à morte de Jesus. Viu só o quanto é importante saber o motivo da morte e da ressurreição de Jesus? Hoje a gente pode falar com Deus. A gente pode orar e Deus vai ouvir a gente graças ao sacrifício de Jesus. Vocês lembram que teve um dia muito triste que foi quando Jesus apanhou, quando Jesus morreu lá na cruz? Mas hoje, no domingo de Páscoa, a gente comemora com muita felicidade, porque é o dia mais feliz da Páscoa pra gente. E vocês sabem por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Isso mesmo, Jesus, ele venceu a morte. E hoje nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, nós fomos libertos do pecado, porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. E vocês sabiam disso? Ele não está morto mais. Hoje ele está lá no céu com Deus. E qual é o sentimento que a Páscoa traz para a gente? Mas tia Micaela, tem diferença no sentimento que a gente tem na Páscoa para as pessoas que são do mundo, para a Páscoa comercial? Tem sim.
Geralmente no dia da Páscoa, todo mundo dá Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, mas a maioria dessas pessoas não sabem o significado verdadeiro da Páscoa, que é esse que eu estou contando para vocês agora. Será que realmente essas pessoas são felizes? Depois que passa todas as comemorações, que passa as festas, será mesmo que elas ainda continuam felizes como a gente fica? Que a felicidade completa a gente só encontra em Jesus. Então nós que temos Jesus no coração, nós sim temos essa felicidade completa. E o sentimento que a gente tem na Páscoa, no dia da morte de Jesus, que foi a última ceia, foi um sentimento triste. Porque a gente sabe que Jesus foi preso, a gente sabe que Jesus foi condenado injustamente, a gente sabe que Jesus apanhou muito, 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 injustamente porque ele não tinha pecado nenhum. Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele tomou sobre si todos os pecados do mundo. Mas ele, o próprio Jesus, ele nunca pecou. E por que esse dia da morte de Jesus é triste? Porque bateram muito nele, porque cuspiram em seu rosto, porque colocaram uma coroa de espinho e essa coroa fez que ele derramasse muito, muito, muito sangue. Mas a Bíblia também diz que só teria perdão dos nossos pecados se houvesse derramamento de sangue. E esse sangue não poderia ser de qualquer pessoa, tinha que vir de uma pessoa pura, sem nunca ter passado por nenhum pecado. E essa pessoa só podia ser Jesus Cristo, o único Filho perfeito que Deus teve. Perfeito porque ele não errou em momento nenhum. E ele veio e cumpriu todo o seu papel até o fim. A Bíblia nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou tanto muito a mim, quanto também amou muito, muito, muito a você. E por isso, ele entregou seu filho para que ele morresse na cruz em nosso lugar. E Jesus, ele continua cuidando de mim, ele continua cuidando de você, porque ele disse que nunca, 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 jamais abandonaria a gente. Vocês sabiam disso? E que coisa boa que Jesus reviveu. A morte não foi capaz de deter o nosso Senhor, o único Deus, o verdadeiro Deus, tá certo? E você já entregou a sua vida para Jesus ou ainda não? Você pode fazer isso conversando com algum adulto, que ele vai orar por você, ou papai, ou a mamãe, ou algum dos tios, ou a gente, as tias da EBD, tá certo? Vocês podem conversar com a gente e a gente vai estar orando por vocês, para que vocês façam uma oração junto com a gente e entreguem a vida de vocês a Jesus, tá certo? Então hoje, o que a gente aprendeu foi que temos duas Páscoas, a Páscoa comercial, que é a Páscoa não verdadeira, a Páscoa de mentira, digamos assim, e a Páscoa verdadeira, que é a Páscoa que a gente sabe que teve a morte e a ressurreição de Jesus. E é por isso que nós comemoramos, porque Jesus vivo está, ele venceu a morte. Aleluias, tá certo? Sempre que alguém perguntar a vocês o motivo verdadeiro da Páscoa, lembrem-se sempre que é a morte e a ressurreição de Jesus e a nossa libertação de todos os nossos pecados. Amém? Cordeirinho da Páscoa, nasce pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de
deixa o céu.